Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa que vem do coração de Deus para você, que quer estudar a palavra de Deus, que quer mergulhar no significado e aprender a orar com a Bíblia. O significado da oração, o significado da batalha espiritual. Nós vamos vendo como Deus nos guia e dentro da história de Gideão temos um tema muito importante para hoje. Vamos estudar sobre o exército de Gideão. Como foi este exército? Que Deus quer nos falar através de um exército para vencer os inimigos de Israel? Que lições podemos tirar da história de Gideão? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, você conhece a história de Gideão. Sabe que Gideão foi um juiz, ele foi o 7º juiz em Israel. Gideão, seu nome significa derrubador, porque quando Deus chamou Gideão, a primeira tarefa que ele teve foi derrubar o altar de Baal e o poste ídolo na casa de seu pai. Sim, quando Deus nos chama para uma tarefa tão importante de batalha espiritual, é preciso colocar em ordem a nossa casa, em ordem a nossa devoção a Deus. Todos os ídolos devem ser removidos, toda idolatria deve ser tirada e nós devemos buscar cumprir o propósito do Senhor. Então, Gideão foi chamado depois de Jerubaal. Por quê? Porque quando Gideão obedeceu à voz de Deus, quando ele matou o 2º boi e preparou para o Senhor em holocausto, queimou aquela madeira daquele poste ídolo, derrubou o altar de Baal e ofereceu um holocausto ao Senhor, em outras palavras dizendo, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus da minha casa, da minha família. Então sim, Deus pôde contar com Gideão, usá-lo. Deus viu que realmente Gideão estaria pronto, disposto a fazer a vontade do Senhor. E no dia seguinte, quando a população acordou lá na cidade de Ofra, uma pequenina cidade cujo nome significa pó, pó da terra. Gideão veio de Ofra. Gideão era nada mais que pó. Então, aí quando todos disseram, quem fez isso? Quem derrubou os altares de Baal, o altar de Baal? Quem quebrou o poste ídolo? Quem queimou a madeira do poste ídolo? Quem fez isso? E contaram, foi Gideão, filho de Joás. Foram até a casa de Joás. Bateram na porta e pediram, olha, põe para fora o seu filho para que ele morra. E Joás disse, por que meu filho vai morrer? Ora, porque ele derrubou o altar de Baal, ele queimou o poste ídolo, ele quebrou tudo, ele destruiu a nossa fé, nossa religião, ele afrontou Baal. Então Joás disse, bem, vocês estão defendendo Baal? Se Baal é Deus, Baal contenda com ele. Baal vai e castigue o meu filho, mas vocês não vão tocar nele. Se Baal é Deus, Baal se defenda. Baal contenda por si com meu filho. É claro que Baal não podia fazer nada contra o Deus vivo de Israel. Baal não passava de uma mitologia, Baal não passava de ídolo, imagem que nada pode fazer, que não tem poder algum. Claro que por trás da idolatria ali estavam demônios, mas que tinham de obedecer à voz de Deus, do Deus vivo, verdadeiro, do Criador dos céus e da terra. E então o nome de Gideão foi mudado. O pessoal da cidade começou a chamá-lo de Jerubaal, que quer dizer Baal contenda com ele, comprou briga com Baal. Então Gideão mudou de nome.
Isto acontece conosco também, sabia? Quando você busca o Senhor, ama o Senhor, tem um chamado de Deus, imediatamente foi comprada uma briga com as trevas. Imediatamente foi comprada uma briga com o inimigo, com Satanás, com o inferno. Por quê? Porque ele vai tentar nos afrontar, ele vai tentar nos impedir de fazer a vontade de Deus. Ele vai tentar levantar as pessoas contra o povo de Deus, contra o servo do Senhor, contra aquele que foi chamado por Deus. Mas nós vamos ver que em todo tempo, quando Deus escolhe alguém, Deus capacita, Deus dá a sua bênção, a sua presença e Deus dá a vitória de uma maneira tão maravilhosa. Foi assim com Gideão, é assim com o povo de Deus até hoje. Bem, e nós vamos ver aqui que Gideão, quando teve o chamado do Senhor, ele teve a resposta de Deus, ele teve alguns sinais dos céus de que realmente ele fora chamado pelo Senhor. E Gideão, então, convoca o exército. Vamos ver o que está escrito em Juízes 7, de 1 a 15. Vamos ver como que Gideão, com 300 homens apenas, venceu todos os midianitas. Um exército de 120 mil guerreiros. Vamos ver? Abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Então apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali te-os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá comigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Nós estamos vendo aqui como Deus escolhe o seu exército. Gideão apregoa, ou seja, Gideão manda tocar o chofar em toda a terra de Israel. Nas 12 tribos, e saem os homens convocando o exército. Desde o norte, norte, sul, leste, oeste, as 3 tribos da Transjordânia, Ruben, Gade, Manassés, desde o norte de Dan, Zebulon, Naftali, todas as tribos do norte da Galileia, até o sul, a Judá, todos foram convocados. Vieram a Gideão 32 mil homens, homens preparados para a guerra. Como era a convocação dos exércitos na época do Antigo Testamento? Eram os homens, os jovens, de 20 anos para cima, e a idade máxima para lutar era de 50 anos. Então, de 20 a 50 anos, eles poderiam lutar, eles poderiam ir à guerra. E vieram estes homens, homens fortes, valorosos, valentes, prontos para seguir as ordens de Gideão, se apresentaram. 32 mil homens. Mas Deus olhou para aquele exército e disse: Olha, Gideão, tem muita gente. Eu não quero que as pessoas pensem que foi pelo seu braço, foi pela sua força, que foi que os levou à vitória. Eu não quero que pensem isto, mas eu quero que saibam que foi a mão do Senhor. A mão do Senhor que trouxe a vitória. Então, Gideão, você vai fazer o seguinte: você vai dizer que todo mundo que estiver com medo, volte para sua tenda. Não era para voltar para casa, é voltar para sua tenda, porque eles vieram e quando eles vinham para a guerra, eles traziam seus apetrechos para a guerra. Sua tenda,
a esteira onde haveriam de dormir, e suas coisas para a comida, seu cantil, etc. As armas que tinham, fosse funda, fosse espada, fosse o que tivessem para lutar. E Gideão disse: voltem para suas tendas, todos os que estão com medo. Talvez você pense: desses 32 mil, todos eram corajosos e fortes. Mas a Bíblia nos diz que 22 mil soldados voltaram para as tendas. Ai, 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 destes exércitos que são convocados para lutar, quantos jovens estão com medo? Quantos homens gostariam de não estar ali, gostariam de não precisar de lutar para defender a sua nação, gostariam de estar em casa com a família, mas têm de lutar. Quantos com medo? Eu me lembro que quando estudei odontologia, então tinha uma determinada gengivite, uma determinada enfermidade da gengiva, que era de uma destruição muito rápida de todo o tecido da mucosa gengival, e dava aquele gosto metálico na boca, e ela era uma gengivite aguda, e que era muito característica dos soldados que foram chamados para o Vietnã. Aquilo ali era uma demonstração de alta tensão e medo, então que se manifestava numa enfermidade na mucosa da gengiva, na boca. Então nós vemos que entre os soldados há essa tensão, a tensão de que talvez não voltem para casa, o medo de morrerem na batalha e não mais verem os seus familiares. E então Gideão disse: olha, quem estiver com medo, quem está tenso, volte para sua tenda, fique lá. Ficaram com Gideão junto à fonte de Harode 10 mil. E desses 10 mil, Deus olhou e disse para Gideão: Gideão, tem muita gente. Ainda podem pensar que foi o seu braço, que foi a sua coragem, que foi a sua espada quem os livrou. E eu quero que saibam que essa batalha é minha. Eu é que vou trazer a vitória. Não é o número de soldados. Na verdade, 10 mil soldados para lutar contra 120 mil. Uau! Eram 120 soldados inimigos para cada guerreiro. Muita coisa, muita coisa. Aliás, 120. Nós vimos aqui como que realmente o povo estava numa minoria. Impossível vencer pela força, pelas armas. Israel não estava preparado, mas Deus, o Deus de Israel, estava com seu povo. Deus ali estava com seu exército e ele tinha prometido a vitória. Deus tinha prometido a vitória. E então vamos continuar lendo. O Senhor disse, disse o Senhor: ainda há povo demais, faze-o descer às águas. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. Vamos ver aqui um pouquinho o que Deus está falando. O Senhor disse que havia muita gente, 10 mil homens eram muitos, mas na verdade era minoria para lutar com o exército dos midianitas. E ali na fonte de Harode. Eu gosto muito de ir a Israel
E nas últimas viagens, pelo menos 5 viagens com caravanas que fomos pelos Gideões, nós paramos sempre na fonte de Harod. Há um parque ali, há um lugar muito lindo para descansar, para tomar banho, tem muitas piscinas, aquela fonte pura que corre, e um lugar muito maravilhoso, aquele parque muito lindo, cheio de figueiras, ali na fonte de Harod. Aqueles 10.000 homens se dispuseram ali junto àquele ribeiro, e Deus disse: vou prová-los, eu vou escolher os que irão com você. Preste atenção, Gideão. Todo soldado que se abaixar de joelhos para beber a água, você põe de lado, você deixa. Mas aqueles que lamberem a água como cão, tomarem a água e levarem na boca, e como cão lamberem a água, separa. E dos que tomaram a água nas mãos, lambendo como cão, como cachorro, foram 300 homens. Apenas 300 homens. E o que significava isto? O que significava um modo especial de beber a água, lamber como cão? Nós sabemos que o cão tem algumas características. O cachorro é aquele que é amigo do homem, fiel. O cão está disposto a morrer pelo seu dono. O cão reconhece o seu dono e quando ele vem chegando, ele faz festa. Ele pula, ele faz festa. O carro vem lá na esquina e o cão já discerne que é o carro do seu dono. E ele já começa a latir, ele já começa a pular, ele já começa a fazer festa. Ele defende o seu dono. Ele está disposto a morrer pelo seu dono. Eu me lembro quando eu era criança ainda, meu tio, irmão da minha mãe, faleceu ainda jovem, aos 37 anos. Ele já era casado, tinha 3 filhos, 3 filhinhos. E o tio Arthur faleceu. E ele tinha um cachorrinho, o Chuchu. E houve o velório na casa do tio Arthur. E depois nós fomos para o cemitério Bonfim. E no dia seguinte a minha tia deu falta do cachorrinho. Cadê o Chuchu? Não achava em lugar nenhum na vizinhança, procuraram e não acharam. E alguém disse, quem sabe ele está lá no cemitério. E realmente foram ao cemitério e lá estava o Chuchu, do lado do túmulo do tio Arthur, deitadinho lá e não queria sair de lá. O cão é fiel ao seu dono, ele é companheiro, ele não deixa por nada, ele está ali para o que der e vier, para defender o seu dono. Aquelas águas deveriam ser tomadas com a fidelidade de um cão, com fidelidade. Aquele homem, aquele soldado, aquele guerreiro que vai ser fiel até a morte, que não importa de dar a sua vida, mas ele estará cumprindo, ele estará obedecendo, ele estará valorizando seu general, o seu Senhor. Caleb, esse nome Caleb significa, ou é a mesma palavra para cão, para cachorro. Caleb foi um dos 12 espias que entrou na terra prometida. E somente Caleb e Josué permaneceram fiéis ao Senhor, crendo que Deus podia retirar todos os obstáculos, que Deus podia vencer a todos os inimigos, por mais fortes que fossem, por maiores, por gigantes que fossem, Deus poderia dar a vitória ao povo de Israel. Caleb creu, permaneceu firme na fé. Aqueles 300 que lamberam a água como cão, demonstravam fidelidade, demonstravam vigilância. Eles não se deitaram para tomar a água inconsequentemente, sem importar com o que estava acontecendo ao redor, já que o inimigo estava acampado bem ali pertinho. Mas eles estavam vigilantes, eles estavam atentos. Quando Deus nos falou que este ministério, 24 horas diante do Senhor, que os voluntários da oração, os guerreiros da fé se chamariam Gideões.
Gideões da oração, Gideões da adoração, Gideões da pregação da palavra, nós compreendemos que o que Deus queria é que estes guerreiros, estes sentinelas, estes atalaias fossem fiéis. Fiéis como Calebe, fiéis como cães são fiéis aos seus donos. Esses 300 que lamberam as águas como cão foram separados. Deus haveria de dar a estratégia através deles. Não é pelo número de pessoas, não é pelo dinheiro, montante, a capacidade financeira ou vamos dizer, a capacidade intelectual que Deus vai trazer a vitória sobre o inimigo, mas a vitória virá pela obediência. A vitória virá pela fidelidade. A vitória virá pela perseverança. Então, nós vemos como que Deus disse que haveria de livrar o seu povo. Mas vamos continuar lendo o texto para ver como foi que Deus trouxe essa estratégia para os seus filhos. Como foi que Deus trouxe a vitória para Gideão e os 300. Diz assim: estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos como multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Vamos continuar a leitura, diz: chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Bem, aqui Deus estava usando o próprio inimigo, a boca dos próprios soldados inimigos, para trazer a confirmação a Gideão de que a vitória era do Senhor, de que a batalha já estava ganha, de que a batalha pertencia ao Senhor, independentemente da divergência, da disparidade numérica dos dois exércitos. 120.000 midianitas, amalequitas e povos do Oriente contra 300 guerreiros liderados por Gideão. Uma disparidade numérica muito grande. Mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da vitória. Assim como Davi, um jovenzinho, um adolescente, foi lutar contra um gigante experiente, um gigante guerreiro, um gigante invencível, imbatível, o gigante Golias, que todos os dias, durante 40 dias, vinha ao exército de Israel afrontar, dizendo: escolha um homem para vir lutar comigo. Vocês não têm um homem do meu tamanho? Vocês não têm alguém para medir forças comigo? Quem ganhar o duelo, o povo dele vai ser triunfante e o povo perdedor se tornará escravo. E Davi, um adolescente, com a sua funda, com uma pedra na funda, derrotou o gigante Golias
cortou-lhe a cabeça, e o exército de Israel lutou contra os filisteus e o venceu. O mesmo aconteceu com Gideão e os 300. Deus deu uma estratégia para tocarem ao chofar. Deus deu a estratégia de quebrarem os cântaros à meia-noite, quando a guarda era trocada. Dentro do cântaro havia uma tocha acesa. A luz levantada na madrugada, na noite, perturbou todo o exército dos midianitas. Eles imaginaram centenas, milhares atrás daqueles guerreiros que estavam com as suas tochas levantadas. Gritaram, espada pelo Senhor e por Gideão, tocaram o chofar, tocaram as trombetas. E a espada de um se voltou contra o outro, e aqueles exércitos mercenários se autodestruíram, porque Deus estava com o seu povo. O pouco com Deus é muito. A minoria, onde está o Senhor, ali está a vitória. Você não precisa ter medo do inimigo, das intimidações do inimigo. Você não precisa ter medo da avalanche que vem contra você, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A vitória do Senhor é certa. O que temos a fazer é somente obedecer. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe, ore comigo. E o que você precisa nesta hora, fale com o Senhor e receba dele a vitória sobre o inimigo, sobre as forças do mal. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro o meu coração para ti, Senhor. Te entrego a minha vida, meu coração, meu lar, minha família, tudo que sou, tudo que tenho, entrego a ti. Entrego ao Senhor. E te peço, Senhor, que tu me recebas, que tu me laves com teu sangue, perdoes os meus pecados. Dá-me um coração novo, puro, reto. Eu quero te amar, te servir de todo o coração, todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor. Escreve o meu nome no teu livro, no livro da vida, e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a ti hoje e para sempre, para te amar, te servir e te obedecer. Recebe-me. Pai, nós oramos pelas pessoas que estão junto conosco, em cada lar, cada família que ora conosco nesta hora. Estende a tua mão para abençoar, estende a tua mão para curar, estende a tua mão para fazer novas todas as coisas. Lava, limpa, purifica cada um do seu pecado. Liberta, Senhor, os que estão oprimidos. Quebra as algemas, rompe os grilhões, caiam por terra as prisões e que o Senhor seja entronizado, exaltado e vitorioso na vida de cada pessoa que ora conosco. Em nome de Jesus, que todo o poder do mal seja desfeito e a glória do Senhor venha sobre cada pessoa que ora conosco. Abençoe os que estão enfermos, que sejam curados. Os que estão tristes, que sejam alentados pela tua presença. Visita cada lar, cada coração, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.